Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje vamos continuar a falar sobre Mindfulness. Tal como prometido, lancei a primeira parte, agora vou lançar a segunda parte. Para quem ainda não sabe o que é Mindfulness e como tentar alcançar este estado e este modo de ser, podem ver o meu último vídeo, deixo aqui para vocês poderem ver se quiserem antes deste que estão agora a ver. E eu hoje vou-vos falar um bocadinho mais sobre a diferença que se pode conseguir entre um modo fazer, portanto o nosso modo normal do dia-a-dia de fazer as coisas, muito associado ao piloto automático, mas também a muitos outros mecanismos, e o modo de ser, que é o modo que o Mindfulness nos ensina a experienciar e a viver. Então, o primeiro versus que nós temos é o piloto automático contra o modo de pensar de forma consciente. Este é o primeiro versus porque se calhar é assim o mais importante de tudo aquilo que se pode falar acerca do Mindfulness. O Mindfulness não quer acabar com o modo de piloto automático, portanto, se vocês quiserem viver num estado mais mindful, não quer dizer que o piloto automático tenha que desaparecer, e o piloto automático é aquela coisa que nós temos de fazer as coisas por fazer, de forma rotineira, sem questionar muito, sem pensar muito sobre o assunto, como por exemplo, quando toda a gente, ou quase toda a gente, vai para o trabalho, se o caminho for sempre o mesmo todos os dias, então ao fim de alguns dias nós não vamos estar a perder tempo a observar tudo ao longo do caminho. Isto é o modo do piloto automático e ele é muito importante, porque quer dizer, se nós tivéssemos que estar constantemente sempre a prestar atenção para aprender as coisas, também era uma maçada. Nós aprendíamos por exemplo, andar de bicicleta e depois tínhamos que estar constantemente a pensar, olha, eu tenho que pôr o pé para a frente e agora tenho que pôr o outro pé para a frente. O cérebro também se calhar fritava um bocadinho se tivesse que estar sempre a fazer esse esforço mental. A questão aqui é que se nós tivermos muito tempo neste modo de piloto automático, nós vamos perder pequenas nuances no nosso dia-a-dia que nos podem trazer felicidade. Nós vamos ser deixados levar quase ao sabor do vento, sem perceber muito bem como é que chegamos ao destino. E depois é por isso que algumas pessoas chegam ao final do dia e parece que não descobriram nada novo, que foi só mais um dia. E essa sensação, com certeza, que traz alguma angústia e alguma tristeza, nós todos os dias pensarmos, pronto, passou o dia, e estarmos super ansiosos por uma coisa diferente que normalmente se passa ao fim de semana. Mas já viram o que é vocês só estarem super entusiasmados com 2 dias da semana? Então, a grande diferença entre o modo fazer e o modo ser neste verso é que o modo fazer é o modo do piloto automático e o modo ser ensina-nos a estar conscientes. Fazendo uma pequena analogia que pode parecer um bocado ridícula, mas vamos imaginar que ao longo do vosso dia todo vocês apenas prestam atenção, por exemplo, a 2 horas da vossa vida. E acreditem que não é um número ridículo, é um número bastante possível de acontecer e vocês pensam, como é que eu só posso estar atenta a 2 horas da minha vida? Então vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tenha 30 anos, se a esperança média de vida for cerca de 80 anos, na teoria a pessoa terá mais 50 anos de vida. Mas se nós colocarmos na equação apenas as 2 horas por dia que a pessoa está verdadeiramente consciente a prestar atenção àquilo que está a fazer e a tomar rédea naquilo que está realmente a realizar, a comandar de forma consciente, então o que vocês vão ter é apenas 6 anos e 3 meses de vida. Pronto, então por isso é que é mesmo muito importante nós prestarmos mais atenção e sermos mais conscientes. Não quer dizer que tenhamos que estar, por exemplo, 16 horas a prestar atenção a tudo. Como eu disse, o cérebro também não aguenta essa carga, mas enquanto estamos a fazer as nossas atividades e algumas bastante rotineiras, prestar atenção ao modo como estamos a fazer, à intenção com que estamos a fazer, tomar consciência do porquê de estarmos a realizar aquelas coisas. O próximo versus é muito simples, que é o versus de analisar, do modo de fazer, contra o sentir.
do modo de ser. Ora, este versus também é muito importante porque nós gostamos muito de pensar, somos seres pensantes. E muitas vezes nós temos muita tendência para estar a analisar. E muitas vezes também sobre-analisamos. Estamos a analisar constantemente tudo o que se passa e às vezes esquecemos-nos, se calhar, um bocadinho de sentir. A análise, tal como o piloto automático, é uma coisa que é necessária e que nós com certeza que precisamos de analisar. Agora a questão aqui é que nós também não podemos estar constantemente a analisar, também temos que sentir. Se calhar já vos aconteceu, vocês quando estão num sentimento assim de fluidez, de uma conversa estar a fluir, em inglês este sentimento chama-se flow, por isso é que se traduz assim um bocadinho para fluidez, mas não é bem. É aquele sentimento de estar aí a deixar ir, mas a gostar do que se está a fazer. Aí vocês estão a ir para o modo sentir e deixar o modo de pensar, o modo de analisar. E vão ver que se vocês conseguirem ter mais momentos deste modo sentir ao longo dos vossos dias, vão com certeza conseguir ser mais felizes. Então, uma coisa que eu vos convido é para ao longo dos vossos dias tentarem usar um bocadinho mais o modo sentir. Não quer dizer que tenham que usar mais o modo sentir do que o modo analisar, mas é tentar que eles fiquem ligeiramente equilibrados, não ser tanto pensante, ser mais um ser que também sente. O terceiro versus que eu tenho para vos dizer é o versus de lutar contra versus aceitar. Muitas vezes, quando nós temos pensamentos principalmente de caráter mais negativo, o nosso primeiro impulso, enquanto seres humanos, é tentar retirar a dor que estamos a sentir. Portanto, quando nos vêm pensamentos negativos à cabeça, a primeira coisa que nós tentamos fazer é imediatamente dizer: eu não posso estar a pensar nisto, eu não quero pensar nisto, tentar resolvê-los ou tentar afastá-los. Se vocês têm andado a seguir alguns dos meus vídeos, já perceberam com certeza que no Mindfulness nós não queremos afastar pensamentos nem sentimentos e sensações que advenham dos pensamentos ou vice-versa. Então o que deve acontecer é que nós simplesmente devemos aceitar aquilo que surge à nossa cabeça e aquilo que nós estamos a sentir e a experienciar, ainda que negativo. Uma coisa é vir um pensamento negativo e eu, à força toda, querer que ele desapareça da minha mente e eu estar constantemente a lutar contra ele, e isso vai deixar com que eu fique cada vez mais exausta mentalmente. Então eu de certeza que não vou conseguir vencer os pensamentos negativos que vão cada vez ser mais fortes e mais negativos. Ao invés disso, o que eu posso fazer é, quando o pensamento negativo me surge, eu não vou lutar, eu vou aceitar. Eu aceito que aquele pensamento me tenha surgido, porque é normal. Vamos imaginar, se alguém me faz alguma coisa que me magoa, é normal eu sentir-me triste, magoada. Porque é que eu tenho que estar a combater essa tristeza? Ela é tão válida como um sentimento de felicidade. E se vocês repararem, ao fim de algum tempo, a tentarem fazer este exercício, que no início pode ser bastante difícil, mas ao fim de algum tempo vão perceber que todas as emoções, todos os pensamentos têm igual valor e nós devemos aceitar quando eles surgem. O quarto versus é ver os pensamentos como coisas reais e ver os pensamentos como simplesmente acontecimentos mentais, que é o que eles efetivamente são. O que é que isto quer dizer? Os pensamentos que nós temos não se tornam realidade, não é por nós pensarmos que as coisas vão acontecer. Não é por eu pensar, por exemplo, que eu vou sair e vai chover, que vai começar a chover, não é? No entanto, às vezes as pessoas têm muito medo dos pensamentos se tornarem realidade e agarram-se mesmo muito a este medo. Principalmente no que diz respeito à ansiedade, há muitos medos que surgem que a pessoa acredita mesmo que podem acontecer. Vamos imaginar que eu tinha que fazer uma apresentação. E eu no dia anterior começo a pensar: eu não vou conseguir fazer a apresentação, de certeza que vou me engasgar,
não vou conseguir falar direito, as pessoas não me vão perceber, na pior das hipóteses eu até posso ter uma branca e nem sequer conseguir falar nada. E se nós não acreditássemos nestes pensamentos enquanto coisa real que se pudesse ser concretizada, eu creio que nós não teríamos grande ansiedade, não é? Se nós simplesmente pensássemos amanhã vou partir uma perna, mas se não acreditarmos mesmo que amanhã vamos partir uma perna, então esse pensamento não nos traz angústia. O que acontece é que há certos pensamentos que nós nos agarramos mesmo muito a eles e achamos mesmo que eles se vão concretizar. Então é aqui que este versus entra. Este versus o que nos diz é que numa perspectiva de mindfulness nós devemos aceitar os pensamentos como acontecimentos mentais. Não é por eu estar a imaginar um cenário que ele vai efetivamente acontecer. E muitas vezes é nós agarrarmos a esta ideia de que os pensamentos são executáveis e que vão mesmo acontecer, que temos uma maior infelicidade. Portanto, a tentativa aqui é, sempre que pensamos em coisas que temos medo que aconteçam, pensar um bocadinho sobre esses pensamentos, no sentido de perceber que eles são só pensamentos. Um pensamento é um pensamento. Ele não se vai tornar realidade por nós pensarmos, porque senão, se isso fosse verdade, eu pensava amanhã vai-me sair o Euromilhões e saía-me. O próximo versus é evitar versus aproximar. Este é muito parecido com o que eu falei anteriormente sobre lutar e aceitar. O que isto quer dizer é que nós não devemos evitar os pensamentos e os sentimentos. Nós devemos aceitá-los e, para além disso, devemos aproximar-nos deles. Não só aceitar, como aproximar. Vamos imaginar que eu tenho muito medo que uma coisa me aconteça. Então, eu acho que não devo sequer pensar nela, porque se eu pensar nela, há uma maior probabilidade de acontecer, que acaba por estar ligada até ao verso anterior. Aqui, o que acontece neste modo de ser, de aproximar, é que nós devemos perceber porque é que estamos a sentir isto, ou nem é porque é que estamos a sentir, devemos aceitar o que estamos a sentir e a pensar e não devemos evitar fazê-lo, não devemos não querer sentir e pensar de certa forma. Vamos imaginar que eu tenho uma reunião amanhã e eu nem quero pensar na reunião que vou ter amanhã, porque de certeza absoluta que se eu começar a pensar eu vou entrar em paranoia, porque vou começar a pensar em todas as coisas de mal que vão acontecer. Então, eu posso escolher não pensar, não é? Mas isso não funciona muito bem. Normalmente as pessoas não conseguem não pensar. Eu, se vos disser para vocês não pensarem num elefante cor-de-rosa, não pensem. O que é que aconteceu? Pensaram num elefante cor-de-rosa. Portanto, a mente não é muito boa a tentar evitar as coisas e o evitar vai nos causar ainda mais stress, porque nós não queremos mesmo aproximar-nos sequer daquela ideia. E com o tempo, uma coisa muito engraçada que vai acontecer é que vocês, a deixarem de evitar, vão saber lidar muito melhor com pensamentos e sentimentos que surjam, mesmo os negativos, porque já estão habituados a deixá-los entrar e a sentir e a fluí-los no corpo e a aceitá-los. O penúltimo verso que tenho para vocês é o tempo mental versus o tempo realmente passado no presente. Muitas vezes o que acontece é que perante algum acontecimento a nossa mente tenta imediatamente perceber como é que há de agir. Vai atrás às nossas memórias, ao nosso passado, buscar informação para resolver o problema que nós temos para enfrentar. Isto parece uma excelente ideia. No entanto, às vezes, esta ideia não é assim tão excelente quanto isso. Porque vamos imaginar que eu tenho medo de alguma coisa. E das últimas vezes em que eu tentei enfrentar esse meu medo, as coisas não correram muito bem. Então o que vai acontecer é que eu a estar constantemente a pensar no passado, não estar no tempo mental do presente, eu vou estar a recordar, a sentir mesmo, a vivenciar novamente a experiência que tive no passado. Com a prática de mindfulness, o que se pretende não é deixar de ir ao passado. Claro que nós temos que continuar sempre a ir ao passado, buscar
coisas que nos deem soluções para aquilo que nós queremos. Portanto, é com base em muitas coisas que nos aconteceu no passado, ou coisas que nos disseram, ou que nós vimos, ou que até fizemos, que nós aprendemos como funcionar no presente. Nós treinando de forma mindful, o que vai acontecer é que nós vamos conseguir ir na mesma ao passado, buscar algumas coisas que nos ajudem no presente, mas vamos conseguir fazê-lo de uma forma distanciada. Não vamos julgar e não vamos voltar a sentir todos os sentimentos e todos os pensamentos que pensámos e sentimos quando estávamos no passado. Vamos tentar desconectar um pouquinho em termos emocionais e de pensamento, porque uma coisa é o que eu estou a tentar fazer agora, outra coisa foi o que eu tentei fazer no passado. E eu, neste momento, posso ter maiores recursos para conseguir lidar com essa coisa que no passado não consegui. Por exemplo, quando estamos na prática formal, muitas vezes há pensamentos que surgem e que são perfeitamente normais de surgirem, de coisas que se passaram. Pode ter sido há 2 horas, pode ter sido há 2 semanas, e surgem, nós se calhar nem sabemos muito bem porquê. Mas nós aprendemos a aceitar essas coisas sem as julgar. Ora, a fazermos isso, estamos precisamente a permanecer no presente e a não viajar mentalmente para o passado para voltar a recordar todas aquelas coisas provavelmente negativas que sentimos lá. Por último, temos o versus de atividades esgotantes contra atividades estimulantes. O que aqui acontece neste versus é que nós, quando temos etapas para fazer, nós estamos constantemente a querer fazer aquela coisa. E se calhar esquecemos-nos um bocado de sentir enquanto estamos a fazer essa coisa. O objetivo é eu até ao fim da manhã ter lido 100 e-mails e ter respondido pelo menos a metade. E eu vou fazer aquilo de tal forma para atingir aquele objetivo que vou fazer aquilo, mas não vou estar a sentir, a fazer aquilo com gosto. É para um objetivo, então como é para um objetivo, eu quero fazer o mais rápido possível e quero conseguir ir àquele objetivo e se calhar não perco tempo a sentir a atividade. Já nas atividades estimulantes, o que acontece é que somos nós próprios, no presente, que nos damos ao trabalho de perceber o que é que precisamos para nos estimular. Por exemplo, uma atividade estimulante seria eu, sei lá, se eu gostar de cuidar do jardim, seria eu cuidar do jardim hoje à tarde, por exemplo. Isso seria uma atividade estimulante, porque não é uma coisa que eu tenha uma deadline, em que eu tenho que fazer aquilo naquele período de tempo e tenho que ter aqueles objetivos. É uma coisa que eu escolhi fazer e que eu sei que me vai dar muito, muito gosto de fazer. Portanto, obviamente nós não podemos deixar de ter estas atividades que se chamam atividades mais esgotantes. O que se pretende é que se aumente o número de atividades estimulantes. Então, para hoje era isto que eu tinha para vocês. Espero que tenham achado interessante estes versos. Eu acho que agora vocês percebem muito melhor o que é que se pretende realmente com a prática de mindfulness. Em todos os versos, o que nós queremos é aumentar o lado do ser. Portanto, o segundo ponto que aparece sempre. Não queremos eliminar, e não pensem por favor nisto, não queremos eliminar de todo a primeira parte, o modo de fazer. Ele é muito, muito, muito importante. Simplesmente não queremos que ele se calhar ocupe 70% da nossa vida ou 80%, queremos que eles estejam ligeiramente equilibrados. Não se esqueçam que para realmente conseguirem mais deste modo de ser, a prática de mindfulness não é que exija, mas direciona para 2 práticas. A prática formal, prática mais meditativa, e a prática informal, aquela que vocês podem fazer no vosso dia-a-dia. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que partilhem, que gostem, que subscrevam ao canal. Se quiserem saber mais coisas sobre conteúdos de psicologia, se houver assim algumas coisas que vocês queiram muito que sejam abordadas, não hesitem em colocar nos comentários e eu tratarei de fazer o melhor que posso. Obrigada e até à próxima!